teremos neste momento uma degustação musical, através dos jovens músicos deste projeto. Convido para trazer os jovens a este palco o maestro Jardel Vinícius e a sua orquestra de câmara. Gostaria de apresentar um pouco o projeto, que, só corrigindo o nosso colega, não é meu, né? É um projeto do Grupo de Incentivo à Cidadania e Qualidade de Vida Viver Bem, que se localiza no bairro Nova Lima. Esse é um projeto que tem mais de 10 anos. Esse grupo musical, que é a Orquestra Viver Bem, que gerou esse grupo, que é a Camerata Viver Bem, que é um grupo um pouco menor que uma orquestra, que normalmente uma orquestra tem mais de 30 músicos. Iniciou há mais ou menos 4 anos e já vem fazendo diversas apresentações. Nós vamos iniciar com uma música de John Lennon, que chama-se Norwegian Wood.
crianças que já estão ficando jovens iniciaram com a gente, a grande maioria com 8 anos de idade. Hoje estão com 12, daí tem alguns que têm já 13. E essa última música que a gente tocou chama Como Eu Quero, de um grupo bastante famoso, chama Kid de Abelha. Eu vou encerrar a nossa participação agradecendo a toda a organização do evento pelo convite. Com uma música bastante famosa aqui, que eu não vou nem precisa dizer o nome. E quem quiser acompanhar a gente, fique à vontade. Obrigado, boa noite. Encontro Sul-Mato-Grossense de Psicologia Social com a temática O lugar da psicologia social na contemporaneidade. Para receber as autoridades que comporão esta mesa, temos a satisfação de convidar a senhora psicóloga, doutora Zaira de Andrade Lopes, da Abrapso, do Núcleo Mato Grosso do Sul. Senhora psicóloga, doutora Sandra Morim, representando o Conselho Federal de Psicologia na pessoa do senhor psicólogo Humberto Verona.
Convidamos a senhora psicóloga Andréia Vieira Zanella, primeira secretária da Abrapso Nacional, representando a presidente, psicóloga Neuza Maria de Fátima Guaresca. Temos a satisfação de cuidar, senhora psicóloga Dolores Galindo, representando a Abrapso Regional Centro-Oeste. Convidamos também para compor essa mesa, senhor psicólogo Carlos César Coelho Neto, vice-presidente do CRP 14MS, representante da iniciativa, o senhor presidente psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros. Senhoras e senhores, para recepcionar a todos nessa noite, convidamos a todos para posicionarmos em pé para acompanharmos a execução do hino do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, na pessoa da senhora professora psicóloga doutora Inara Barbosa Leão, muito digníssima coordenadora do curso de mestrado de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, queremos cumprimentar e saudar a todos e todas que se fazem presente nesta cerimônia de abertura. Para declarar aberta, temos a satisfação de cuidar, senhor psicólogo Carlos César Coelho Neto, vice-presidente do CRP 14MS. É um prazer muito grande, entendeu, ter vocês aqui. É uma satisfação saber que a psicologia social, como eu estava comentando, entendeu, com a Jaci há pouco tempo, entendeu, está crescendo tanto, entendeu, e vem, entendeu, despontando cada vez mais. E eu coloco, entendeu, e declaro, entendeu, aberto o primeiro encontro, entendeu, de psicologia social com o tema O Lugar da Psicologia Social na Contemporaneidade. Olá, boa noite. Eu quero começar dizendo que é um prazer estar aqui, não é? E eu estava aqui antes de me fazer presente. Estava em sonho quando gestamos a ideia dessa regional Centro-Oeste, não é? Ela começa informalmente durante o encontro nacional da Abrapso, em Alagoas, não é? Ela toma força em Goiânia, com a realização do primeiro simpósio de psicologia social no Centro-Oeste e não do Centro-Oeste, não é? Que culmina, então, com a publicação do livro que será lançado hoje, Psicologia Social e Políticas Públicas. E
nós temos, então, o primeiro evento albergado pela regional, não é? Então, esse evento, ele é um marco que diz de uma regional existente, posto que é o primeiro trabalho, não é? E é um primeiro trabalho que tem como temática um elemento central que diz de uma psicologia social no contemporâneo, que contempla os aspectos regionais, mas de uma regional inserida no contexto das problemáticas mais amplas da psicologia social. Não é? Isso me parece muito importante demarcar, e demarcar também qual é o lugar da psicologia social produzida no Centro-Oeste, no contexto da psicologia social nacional. A Regional Centro-Oeste hoje é composta pelos núcleos de Goiânia, Catalão, Cuiabá e Campo Grande. E esperamos que outros núcleos sejam iniciados. Obrigada. Boa noite. Eu, em nome da Direção Nacional, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento histórico, né, da Mato Grosso fazendo história junto à psicologia social. Acho que a Abrapso já tem uma longa trajetória. No passado nós comemoramos os 30 anos da Abrapso, e é uma associação que ela se constitui claramente como uma rede de pessoas comprometidas com a construção de uma psicologia outra, de uma psicologia social que abarca as grandes lutas, que são lutas não só nossas, mas são lutas, de uma certa forma, da sociedade brasileira. Então, o Centro-Oeste, acho que havia uma lacuna, a gente não tem um núcleo no Centro-Oeste, não tem uma regional Centro-Oeste. A gente sempre tentava incentivar, e acho que esse momento é extremamente feliz, porque inaugura com um evento e marca justamente esse esforço das pessoas que estão levando essa ideia da própria Abrapso, e construiu essa outra, uma psicologia social crítica nesse contexto, nesse lugar. Então, em nome da Diretoria Nacional, a gente entende que o lugar da Direção Nacional é justamente contribuir para fortalecer os próprios núcleos e as regionais. Acho que a Abrapso só tem sentido a partir dessas ramificações, a partir do fortalecimento dessa teia, dessa rede complexa, e que, nesse sentido, a gente está à disposição, vai envidar esforços para que realmente essa regional se consolide, se concretize e, quiçá, venha assumir uma nacional na próxima gestão, né? Parabéns a vocês. Boa noite a todos e todas. Em nome do Conselho Federal de Psicologia, eu, em primeiro lugar, quero dizer que, reiterando as palavras que foram apontadas aqui, né, a rede da Abrapso chegar até Mato Grosso do Sul realmente é um avanço muito importante para a nossa psicologia, a psicologia que tem se feito aqui. Eu estou extremamente feliz porque faço parte aqui desse estado, né, desse pedacinho aqui de Brasil, e em nome do Humberto Verona deixo aqui o abraço. Ele infelizmente não pôde estar aqui, né, justificou a sua ausência, pediu que o representasse, e eu gostaria de parabenizar o Núcleo Regional e especialmente aqui os organizadores deste evento por essa iniciativa no momento em que nós estamos precisando que a psicologia social se apresente cada vez mais como vem se apresentando e faça diferença numa sociedade que vem evoluindo, por um lado, como tem se discutido muito, e, por um outro lado, continua criminalizando as condutas, continua medicalizando as pessoas e continua fazendo retrocessos que são muito preocupantes, né? E eu creio que a expansão dessa rede Abrapso ela vai contribuir para que a gente possa avançar em relação a essas questões. Parabéns a todos e boa noite. Eu preparei aqui um pequeno texto, algumas folhas. Eu brincava ontem com o pessoal, não, eu vou falar só cerca de 1h30, porque a Andréia ainda tem que falar mais umas 2, né? Mas quero assim, agradecer a presença da Andréia, Dolores, a Sandra aqui, o Carlos César, cumprimentar todos os psicólogos, psicólogas que estão aqui. Então, é com muita satisfação mesmo que a gente realiza esse evento, né? Eu, Jaci, Nara, que estamos aí trabalhando já há algum tempo com a Abrapso para a gente fortalecer este núcleo aqui.
Para começar a minha fala, quero citar uma pessoa que teve um destaque bastante forte na minha vida, nos caminhos que eu fui seguindo na minha profissão, e com certeza de grande parte das pessoas que aqui estão, seja de uma forma direta ou indireta, no meu caso, bastante direta e muito próximo. Ela dizia que o ser humano, ao nascer, necessita de outras pessoas para a sua sobrevivência, no mínimo de mais uma pessoa, o que já faz dele membro de um grupo, no caso de uma díade, um grupo de 2. E toda a sua vida será caracterizada por participações em grupos necessários para a sua sobrevivência, além de outros circunstanciais ou esporádicos, como os de lazer ou aqueles que se formam em função de um objetivo imediato. Estas palavras são de nossa sempre saudosa e querida professora Silvia Lani, no início do seu livro O que é Psicologia Social. Nesse pequeno trecho, fica evidente que o ser humano está inserido em um contexto social e histórico desde o seu nascimento, uma vez que as relações entre o adulto e a criança recém-nascida seguem um modelo ou um padrão que cada sociedade veio desenvolvendo e que considera correta. Com essa perspectiva de transformações sociais, históricas, que marca a formação da realidade da sociedade e a organiza, é que se pensou na realização do encontro sul-mato-grossense de psicologia social com a temática O lugar da psicologia social na contemporaneidade. E como uma pessoa não faz nada sozinha, ou mesmo não sobrevive, como dizia a nossa Silvia Lani, e reafirmando que a sociedade se funda nas ações realizadas históricas e coletivamente, a parceria do Núcleo Mato Grosso do Sul da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, e o Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, por meio da sua Comissão de Psicologia Social e Comunitária, este evento foi pensado e, por meio de um conjunto de atividades, chegamos até aqui. E agora, vocês se juntam a esse grupo inicial para transformarmos esse evento em um momento coletivo para pensarmos numa sociedade melhor. E ainda, lembrando que este ano comemoramos os 50 anos da psicologia no Brasil e ano passado os 30, né, da ABRAPSO, a psicologia social, os psicólogos e psicólogas da psicologia social, de certa forma, devem assumir a tarefa de refletir sobre essa sociedade, refletir sobre o que nós estamos fazendo e o que nós podemos ainda fazer. O contexto brasileiro ele é resultante dessa multiplicidade de fenômenos que caracterizam a contemporaneidade. Sem dúvida nenhuma, apresenta-se de forma dinâmica e multifacetada, onde questões relativas aos modos de produção vão delinear as relações sociais, alterar os nossos processos sociais, nossos processos coletivos. Nesse sentido, também surgem novos modos de adoecer, novas formas de viver e, para tanto, a gente precisa pensar essas novas perspectivas. Então, com essas prerrogativas, o Conselho e o Núcleo da ABRAPSO, o Núcleo Mato Grosso do Sul, organizou esse evento no intuito de fomentar esse espaço de debate, entre profissionais da psicologia, acadêmicos, nós temos aqui vários acadêmicos, profissionais de outras áreas, nós temos aqui pedagogos, pedagogas, assistentes sociais, uma série de profissões que são parceiros da psicologia para pensar, para refletir essa sociedade. Nesse sentido, com a psicologia, nós acreditamos também que a psicologia social é uma multiplicidade de teorias, de conceitos, e diversificada, e é histórica, tal como a sociedade. E, então, a nossa programação foi pensada a partir dessa diversidade, né? De olhares teóricos metodológicos para a realidade. Nesse sentido, no encontro, nós teremos espaço de debate dessa realidade por meio da primeira conferência com nossa querida Andréia aqui, né? Lançamento de livros. Nós começamos hoje os trabalhos com a exibição
de alguns curtas que trazem contextos da realidade, lançamento de livro, como a Dolores já colocou, né? Então, são uma série de ações, uma série de pensamento, uma série de teorias, conceitos que nós vamos estar discutindo hoje à noite e amanhã durante o dia, e que, de certa forma, pensando nessa realidade. Agradeço à professora, doutora Andréa Zanella, que precisou organizar as suas atividades. Ela deu aula hoje até ao meio-dia, né, para que ela pudesse estar aqui com a gente. Doutor Henrique, que ainda vai chegar. Doutor Fernando, que veio de Catalão, também atendeu prontamente o nosso convite. Dolores, companheiros de Abrapso, né, lutando pela psicologia social. Quero também agradecer as nossas outras conferencistas do dia, a doutora Inara, a doutora Alexandra, que não chegou ainda, a doutora Sônia Urti, a Branca, que, infelizmente, por uma fatalidade, hoje não vai poder estar com a gente nesse dia, a minha amiga, quase doutora, Jaci, meu colega, meu amigo Ian, né? Então, são pessoas que vão contribuir com a gente nesse debate. Quero agradecer também, a gente tem que fazer esses agradecimentos em público, então, ao grupo que se mobilizou para que tudo desse certo hoje. Já a gente começou meio atrasado, mas as coisas vão dando mais ou menos certo, né? A minha companheira de Abrapso e de CRP, conselheira Elisângela, as funcionárias do CRP, a Keila, do CREPOP, a Karine, da Política, a estagiária Janine, do CREPOP, o gerente Marcos, a nossa tesoureira, a conselheira Norma, que viabilizou financeiramente esse nosso evento, né? A Abrapso nunca tem verba para a gente fazer alguma coisa, mas a gente vai na raça, né? Como disse a Andréia, né? Os nossos colegas, membros do núcleo Abrapso, o MS, a acadêmica Gabriela, o mestrando Arthur, a Sueli Viçoso, a Sandra, o Eduardo, são muitas pessoas, não dá para a gente falar todo mundo. Muito obrigada por vocês partilharem de nossas ideias e sonhos e possibilitá-las tornar reais, né? Enfim, em nome do CRP e do núcleo MS da Abrapso, sejam todos e todas bem-vindos, todas e todas bem-vindas. Desejo um ótimo encontro, muito debate, muita reflexão, e que a psicologia faça muito mais nos próximos 50 anos, né? E a Abrapso nos próximos. Acompanhe também essa jornada da psicologia, né? Então, agradeço a vocês que estiveram com a gente e vamos continuar trabalhando aí e refletindo sobre a psicologia social e os seus diferentes olhares para a nossa realidade. Muito obrigada e tenhamos um ótimo encontro. Queremos aqui registrar e agradecer pelo vídeo ao qual foi apresentado um breve histórico do diretor S. Rafael, natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. S. Rafael Mogenor Leal realiza vídeos e curta-metragens desde 2006 com o objetivo de iniciar uma produção consistente em uma região pouco desenvolvida no meio audiovisual. Tendo fundado a Casa de Cinema de Aquidauana, ele é graduado em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos. Os vídeos da casa vêm obtendo crescente destaque do circuito de festivais. O vídeo Ela Veio Me Ver foi seu primeiro curta-metragem realizado com recursos provenientes de edital público, tendo sido exibido em vários festivais nacionais e internacionais. Faremos aqui uma apresentação do breve currículo da nossa ilustre convidada. É nascida em Pato Branco, no Paraná, professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, a sua graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade Católica de São Paulo, realizou estudos pós-doutorais na Universidade degli Studi de Roma, La Sapienza, em 2009, e estudos complementares nesse mesmo ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Foi co-editora da revista Psicologia e Sociedade em 2008 e 2011 e integra a direção nacional da Abrapso. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão na área de psicologia social com os seguintes temas: constituição do sujeito, relações estéticas, éticas e processos de criação, psicologia social e arte, educação estética. Tem publicações na forma de livros, capítulos de livros e artigos, vários destes disponíveis online. Senhora psicóloga Andréia Vieira Zanella, seja muito bem-vinda a este encontro, o Encontro Sul-Mato-Grossense de Psicologia Social. Boa noite. Bom, inicialmente agradeço, enquanto a gente vê as imagens, só organizar ali para a gente começar, para poder começar a fala. Mas agradeço muito o convite, a Zaira, ao pessoal, Dolores, a todos que organizaram o evento. Parabenizo vocês por essa iniciativa e estava querendo lembrar, assim, acho que o que eu mais gosto desses eventos é a gente poder estar com pessoas, estar em lugares diferentes. Pena que eu cheguei correndo, já vou sair correndo. Já começou? Tá ok. E aqui que vai para frente, né? Aqui que vai para frente, tá ok. Obrigada. Você poder estar em eventos. Só que eu vim correndo, cheguei agora às 6 e pouco e já vou sair na madrugada, não vai dar tempo de conhecer Campo Grande, nunca, primeira vez que eu estou vindo aqui, lamento que eu não possa conhecer, mas eu vou voltar outra hora, mas aí com mais tempo. Aí vem com família, com marido e filha, e a gente pode curtir melhor. Mas pelo menos eu fiquei muito feliz de ter escutado os dois hinos, né? O oficial e o hino que eu considero do Mato Grosso, que é a Xalana. Faltou o terceiro, que é o Trem do Pantanal, né? Mas quem sabe na próxima vez eu escuto os 3 hinos. Né? Tem aí eu estava lendo, tinha esquecido que o Almir Sater é daqui, né? Eu tenho o Almir em casa, não é o Sater, mas já me satisfaz, já está bom, enquanto já me aproxima com o Mato Grosso. Bom, vamos só ver se ele vai conseguir colocar aqui as imagens. O tema dessa fala do evento é o lugar da psicologia social na contemporaneidade. Na verdade, o que eu pensei é uma conferência, 1 hora, a gente não tem muito tempo. A Zaira já meio anunciou que eu vou me cuidar aqui com o relógio, vocês me avisam para não... Porque acabo falando, a gente vai vício de professor. Eu não sei se fica bom aqui ou fica melhor embaixo, porque eu não vou falar sentada, não consigo, né? A gente não tem os vícios mesmo, tem que falar em pé, tem que ir caminhando, tem que estar olhando. Então, o tema, o evento, o lugar da psicologia social na contemporaneidade. Na verdade, quando eu fui pensar na fala, no que eu podia estar trazendo para vocês, eu pensei na discussão da psicologia social e na contemporaneidade, mas trabalhando a partir de outros eixos. A primeira questão é discutir um pouco a questão da contemporaneidade, problematizar, porque acho que uma das questões mais complexas, mais difíceis para a gente fazer é o que o Bakhtin chama daquele movimento exotópico, que você falar do contemporâneo é falar desse momento em que a gente vive, mas como é que eu falo e como é que eu analiso isso, estando ali, estando participando? É muito mais fácil a gente falar do passado, porque você está num lugar que você já está distanciado daquilo que você viveu, você consegue falar melhor. Então, o pensar o contemporâneo exige da gente um esforço que é muito grande para a gente poder estar se afastando, estar podendo fazer esse movimento e problematizar aquilo que a gente não se dá conta, que é constitutivo dos nossos modos de ser e viver. Então, eu vou falar do contemporâneo, depois eu vou falar sobre a questão do lugar, que acho que, embora eu fale do lugar da psicologia social, eu pensei em falar do lugar, da questão do espaço, dessas nossas relações com o próprio contexto, com as situações que nos objetivam e subjetivam. Entrar nessa discussão depois, o terceiro eixo é falar justamente sobre essa questão dos modos de subjetivação e as possibilidades de singularização, e depois, brevemente, entrar na discussão da psicologia social na contemporaneidade. Então, vou tentar falar um pouco a partir disso. Vou falar também, acho que o ruim do Lattes, o Lattes é a própria exposição pública da gente, né? Então ele começou, só faltou ele falar a minha idade aqui, porque ele falou tudo. E quando eu nasci, como era, mas assim, em Pato Branco, no interior do Paraná, mas o Lattes está lá tudo. Mas, bom, todo mundo fica sabendo que eu trabalho com a questão da arte. Tenho trabalhado nos últimos anos mais com psicologia social e arte, nesse diálogo. E, a partir
considerando que esse é o que tem me apaixonado, tem me mobilizado, o que eu vou fazer nessa fala é trabalhar com vocês esses temas, discutir a partir de algumas imagens de artes. Acho que a imagem é fundamental, porque a gente vive numa sociedade imagética, e a imagem de arte, principalmente, porque a arte tem essa potência de ela fazer ver, dar visibilidade àquilo no qual a gente vive, que de uma certa forma nos cega, que a gente não consegue ver. Então a arte, na verdade, ela não produz, mas ela provoca. Ela provoca justamente as visibilidades e visibilidades, e nesse sentido ela nos possibilita uma inquietação, um estranhamento em relação ao próprio contemporâneo. Então acho que nesse sentido ela é uma ferramenta importante, acho que, para a gente poder estar trabalhando. Então nós vamos começar. Bom, se eu conseguir, cadê o moço? Acho que eu vou descer e ficar passando ali embaixo. Pode ser? Fica ruim? Aí, ficou. Bom, então para falar da contemporaneidade, não sei se ele está sem pilha, mas não funcionou. Eu começo com essa imagem. A primeira vez que eu vi essa imagem, ela me perturbou muito, porque eu vi e falei assim, mas por que eles botam uma foto tão sem graça, de uma escada tão feia, tão assim, sem atrativo nenhum? O que essa imagem tem, me diz? Eu demorei, foi um exercício do olhar para poder ver que essa imagem, para ver como a imagem é assinada de um artista, então ela não é meramente uma imagem, uma foto, é uma foto, na verdade, que é registro de uma obra de arte, e a obra de arte é a própria mimetismo que o próprio artista faz em relação ao próprio contexto. Então a gente vê, se vocês forem olhar, você vê que o artista está ali mimetizado na própria situação. Então a arte dele é justamente essa arte dele se produzir enquanto amalgamando ao próprio contexto, à própria situação em que ele vive, em contextos, em locais que ele elege. Então ele tem uma equipe que o camufla. E o que me perturba dessa própria obra, desse tipo de intervenção que esse artista faz, é justamente essa compreensão do que eu estava falando, de que a gente vai pensar na contemporaneidade, pensar numa situação que, de uma certa forma, você está completamente amalgamado àquele contexto, àquela própria situação. E o que a gente vive, por que é difícil a gente estranhar em relação a isso? Porque justamente isso nos constitui, enquanto corpo, enquanto subjetividade, enquanto modo de ser e de viver, e a gente não tem essa complexidade desse processo de movimento, de compreender justamente o que isso está podendo nos dizer. Numa outra imagem, você passa, por favor, Zaira? Não está funcionando aqui mesmo. Essa outra imagem do mesmo artista, acho que é uma imagem que também traz uma outra discussão. Essa acho que é mais difícil ainda, a gente perceber o artista na própria imagem. Mas além se na anterior a gente vê a questão com o espaço, com a arquitetura, aqui ela nos evoca uma outra questão que é fundamental, com a qual a gente está completamente amalgamado. Quando ele se amalgama a essa máquina, ele está ali naquele cantinho junto com os pneus, né? Acho que o trabalho de arte ali é tão impressionante que a gente tem dificuldade de enxergar. Mas o que ele chama a atenção para a gente é justamente a questão da máquina, do equipamento, e que aqui eu trago como metáfora para discutir a questão da tecnologia. Acho que hoje a questão das tecnologias da informação, da comunicação, elas na verdade são as extensões dos nossos próprios corpos. O nosso corpo é um corpo que o nosso modo de pensar é um modo que é constituído a partir dessas tecnologias. Eu vou largar isso aqui porque já que não está funcionando, vou deixar ali. A nossa memória é uma memória estendida pelos megabytes, pelos bits. A nossa mão é uma mão que não funciona mais, né? Eu estava acho que o Mário que foi me buscar no aeroporto, a gente dizendo assim que eu não consigo mais escrever à mão. Eu não consigo, eu começo a escrever, eu preciso do computador para poder pensar, porque eu penso escrevendo. Só que eu não escrevo mais à mão, a minha mão não acompanha, o computador acompanha, o teclado acompanha, aquilo vai. Então, o que essa imagem me chama a atenção em termos dessa discussão que ela traz, é justamente isso.
as condições que a gente tem hoje, que constituem, né, as nossas possibilidades cognitivas, afetivas, os nossos próprios corpos, elas estão completamente interligadas e amalgamadas à questão do desenvolvimento tecnológico, necessariamente. E, fundamentalmente, as tecnologias da informação e da comunicação. Queiramos ou não, isoladamente, onde for, em qualquer canto que a gente tiver, a gente está necessariamente plugado numa rede, a gente falou da rede da Abrapso, mas numa rede complexa de comunicação, que faz com que as próprias fronteiras, tanto do nosso corpo, como as fronteiras espaciais, as fronteiras temporais, elas, na verdade, elas se diluam, elas são fronteiras completamente borrosas nesse sentido. Bom. Então, o que essa questão da tecnologia, eu trago dois autores que discutem isso a partir da Bardani e Suss, que eles vão falar assim, ó, que sem saber nós estamos todos nos transformando em ciborgue. De um lado, estendemos o nosso sistema nervoso central para fora do nosso cerebelo, nas memórias digitais, nos esquemas audiovisivos, nos depósitos de informações online. E de outro, o reabsorvemos de modo dilatado na nossa pele por meio de dispositivos portáteis como celulares, os palms, os leitores de MP3, as microtecnologias e os chamados wearable computers. Isso acontece ao mesmo tempo de modo natural e inconsciente. Sabemos como resgatar os detalhes de nossa existência em um palm, mas ignoramos o processo pelo qual isso é possível. Então, essa relação, essa possibilidade, essa relação com a questão da tecnologia, ela, na verdade, é algo que faz parte da própria vida. Vamos pensar nós sem o celular, sem o computador, sem o que mais que a gente usa? O Palm, e não é qualquer computador, tem que ser agora o computador, o Apple, o mais avançado, o iPhone. A gente não suporta aquele computador que demora para ligar, para não sei o quê. Não suporta, a gente não tem como, é uma necessidade vital humana. A tecnologia, e não só a tecnologia, é uma tecnologia que seja avançada. Isso já é extensão do nosso próprio corpo. O nosso corpo já precisa mais. A nossa memória precisa da memória do computador, da memória da agenda. Quando a gente perde o telefone, eu já perdi 2 vezes, é uma loucura, porque eu não perdi um telefone, eu perdi todos os contatos, porque está tudo ali. Eu não lembro de mais nada, eu não sei nada de cor. Só sei o telefone que está ali na própria agenda, sei como acessá-los. Bom, em relação a isso, acho que uma questão que a gente nem tem se dado conta, não é uma questão para a gente problematizar, para a gente lamentar ou para a gente falar saudosamente. Acho que é uma questão para a gente, enquanto psicólogos sociais, compreender na complexidade do que isso significa. É pensar que, psicologicamente, se modificam completamente em termos dos processos psicológicos. Se modificam completamente as características das relações entre as pessoas, as relações nossas com o contexto social, com o outro e com nós mesmos. Eu lembro que quando eu trabalho, se eu trabalho, eu não posso escutar música, eu tenho que trabalhar, ou eu estou trabalhando ou estou escutando música, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu não consigo ter a música como fundo, a música ou ela é figura ou ela não dou conta. Mas isso sou eu que sou já velha, né, joveníssima, mas que sou de uma outra época em que hoje não, hoje você vê os guris que fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo e fazem, e dão conta. Eles estão mexendo ali, estão falando, estão vendo, estão prestando atenção, estão não sei o quê, e a gente fica assim, não, faz uma coisa de cada vez. Não faz, eles não fazem uma coisa de cada vez, eles fazem 4, 5 coisas e dão conta de fazer isso. É outra forma, porque toda a lógica deles de processamento em termos de processos psicológicos é que nem a do computador. Se você liga um computador, você abre uma página da internet, você pode entrar nessa página por qualquer caminho, tanto que cada vez que a gente vai consultar alguma coisa, a gente não sabe mais qual foi o caminho, porque você não repete. É sempre outro caminho e, ao mesmo tempo, você tem a imagem, você tem o som, você tem a escrita em outras línguas, você está o tempo inteiro isso. Então, você está rompendo aquelas fronteiras que a gente tinha antigamente, que você tinha tão delimitadas em relação a isso. Então, o que quero dizer com isso? As tecnologias da informação e da comunicação estão constituindo outras formas, outro psiquismo, é outro modo de relação, é outro modo de funcionamento, tanto na relação com outros, quanto na relação consigo mesmo.
Essa é uma imagem que eu acho interessante, que traz como uma metáfora, né, da gente poder ver isso. A gente não está nisso aí, mas quantos de nós não temos, sei lá, suas próteses dentárias, suas coisas, não sei o quê, sua platina na perna, no dedo que quebrou, não sei o quê. Queira ou não, nós todos estamos nos transformando em ciborgues. É bom ou ruim? Acho que a questão não é valorar. A questão é justamente problematizar. O que isso significa, o que isso produz, o que isso está nos dizendo em relação, que humanidade tem se constituído e que possibilidade de relação tem se constituído a partir dessas novas condições e realidade. Bom, pensando a contemporaneidade, uma outra questão, então, outro tema que eu quero falar é a questão do lugar. Tá? O lugar me chama a atenção, eu gosto dessa obra, Henrik Schuckmann. O Liu Bolin, que eu trouxe antes as imagens, é um artista chinês. Tá? Um também que está sendo perseguido. Tá bom. Se vocês procurarem na internet, vocês acham. Essa outra obra é uma obra que eu gosto muito, que daí é uma outra questão. Henrik Schuckmann é um artista que mora em Santa Catarina. E toda a obra dele é produzida a partir de... Essas obras dele são tapeçarias. Ele constrói a tapeçaria a partir da coleta de materiais dos dejetos que o mar traz, por exemplo, de resto de concha, resto de rede de pescadores. Então, ele sai recolhendo esses dejetos que o mar traz e, com esses dejetos, ele constrói as suas tapeçarias. E quando eu vi essa obra dele, eu achei a coisa mais linda. Esse é ele também, ele é o próprio artista ali vestindo a sua tapeçaria. E ele faz, essa tapeçaria é uma imagem da cidade de São Paulo, que é a cidade que o veste. O lugar que não é um lugar só com o qual eu interajo, mas é um lugar que me veste, que me corporifica, que eu, de uma certa forma, me amalgamo a esse próprio lugar, que eu não me dou conta como o espaço, como a condição, como aquela forma de organização geográfica, espacial, arquitetônica, ela é constitutiva do meu próprio corpo, do meu modo de ser, do meu modo de viver. Então, a gente tem uma questão extremamente importante para tentar pensar isso, tentar, por exemplo, pensar na questão das cidades brasileiras. A gente tem Mato Grosso, Campo Grande. Ninguém sabe me dizer quantos anos tem Campo Grande. Quantos? 60? Ah? 114 anos. 114 anos, já tem bastante. Mas é uma cidade recente, não é? Quer ou não, é uma cidade nova. O estado é recente, sim, é o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é recente, eu lembro da divisão. Mas 114 anos é muito mais que o estado do Mato Grosso. Eu lembro que Mato Grosso dividiu quando eu era adolescente, se não me engano, que mudou o mapa, né? Dividiu quando? Em 1970 e poucos? 78? Ah, tá vendo? Eu estou boa de geografia, ainda lembro. 78. Bom, mas o que eu quero dizer é assim, a única coisa que eu consigo pensar de Campo Grande que eu cheguei aqui é que, como é uma cidade planejada, como é uma cidade, avenidas grandes, largas, retas, deve ser muito fácil para quem tem boa orientação espacial se localizar na cidade, não é? Não precisa nem de GPS, a gente consegue, não precisa dessa outra tecnologia do GPS, que também a gente não vive mais sem. Ninguém mais precisa ter orientação espacial, é só ter um GPS ali do lado que ele te leva para onde você quiser, de qualquer jeito. Bom, mas assim, a gente não se dá conta como essa própria geografia, essa forma da organização do espaço, dessa organização arquitetônica, ela acaba nos constituindo, ela é a nossa pele, ela não só nos reveste, mas acho que essa arte serve como metáfora justamente para a gente pensar e problematizar essa questão da relação com o lugar como uma questão fundamental para pensar essa história da questão dos processos de subjetivação. Então, trago essa imagem, trago para discutir o lugar, para pensar justamente isso, que os nossos modos de ser, viver e conviver, olhar, sentir, eles são constituídos nas relações intensas com a inacidade. Intensas porque são relações tensas. Não são só na intensidade, mas na própria tensão que a gente estabelece com esse próprio espaço, com esse próprio lugar. Tá?
E falar do lugar, de uma certa forma, traz para nós uma outra discussão extremamente importante, que se eu penso o lugar como aquele lugar dos afetos, o lugar das significações, o lugar das relações, das dimensões dos encontros, o lugar, pensando no lugar como a cidade, ele também é o espaço da vida pública, é o espaço da polis, é o espaço da política. É o espaço do encontro com o outro, o espaço do acontecimento, que é justamente essa perspectiva de pensar das ações num contexto compartilhado. Se o lugar é o espaço das ações num contexto compartilhado, ela é, ao mesmo tempo, um lugar para os exercícios de poder. Para o exercício de poder, para os exercícios de dominação, mas também para as resistências a essas formas. Então, é ao mesmo tempo um lugar, o espaço que nos constitui numa determinada possibilidade, mas ao mesmo tempo que nos, de uma certa forma, homogeneiza, mas ao mesmo tempo é aquele espaço no qual a gente pode estar transgredindo essas próprias tendências, justamente, que nos fazem estar do mesmo jeito, da mesma forma, de uma certa forma. Então, é um espaço de tensão, porque pensar nesse lugar como lugar da vida pública, das ações num contexto compartilhado, por isso que tem a ideia de relações que são intensas. Se a gente está pensando nessa questão das ações, do compartilhado, da vida em comum, isso se dá necessariamente num contexto da própria tensão. Passa, por favor. Bom, problematizar a questão do lugar, e a gente às vezes tem uma dificuldade de poder pensar isso, eu trago essa outra obra de uma outra artista catarinense, que é a Diana Schwartz. Ela faz, a intervenção dela é extremamente simples e extremamente singela, mas ao mesmo tempo acho extremamente potente para problematizar isso, porque ela faz o seguinte, ela pinta aquilo que na própria cidade fica camuflado, aquilo que a gente não vê, mas que está ali, que está desaparecendo. E não é por acaso que ela usa o outdoor, que a gente pode pensar como uma metáfora justamente da comunicação. Algo que se interpõe, algo que está ali posto e que, de uma certa forma, produz visibilidades e invisibilidades. Faz a gente ver e também faz com que a gente deixe de ver outras coisas. Então, ela provoca com essa intervenção urbana, com esse tipo de intervenção de arte na cidade, que é uma arte efêmera, outdoor, a gente sabe que é uma arte completamente passageira, ela daqui a pouco já não funciona mais, mas ela está provocando a gente justamente a esse encontro com aquilo que a cidade faz, ou com aquilo que na cidade a gente vê e a gente não vê, aquilo que a gente pode ou não pode estar vendo ou pode estar dizendo. Nessa outra imagem, então ela está num outro lugar, na mesma cidade, tá? No mesmo contexto. Essas intervenções dela são em Blumenau. Então acaba chocando por isso, porque o que ela justamente provoca a gente justamente a fazer ver aquilo que na própria cidade já não mais a gente vê. Por uma questão do modo como a própria cidade se organiza, daquilo que a gente até não fala, ou não vê, ou não discute. Então, o que isso daqui nos chama a atenção? Por que eu estou trazendo essas questões em relação ao lugar, em relação à cidade? Pensando na questão da contemporaneidade. A gente tem pensado sempre a questão da política em relação às ações, aos movimentos sociais, às ações políticas em contextos organizados. Acho que é uma tradição grande da psicologia social, e a psicologia da Brapps trabalha muito com isso, trabalha muito com essas ações, com essas ações que a gente chama coletivas, em contextos que elas são mais organizadas, são já reconhecidas. Mas o que eu acho interessante, a partir dessas intervenções que são produzidas na própria cidade, é problematizar como a política ela não está no movimento social, não está no partido político, mas está justamente no modo de organização do próprio viver, e o que o Rancière vai falar desse tipo de estética que se propõe, que é uma partilha do sensível, que a gente não se dá conta. Então ele vai dizer, o Rancière, que toda a política se funda sobre o que se pode ver e o que se pode dizer, sobre quem tem a competência para ver e a qualidade para dizer, sobre as propriedades dos espaços e os possíveis do tempo. A política é, mais que nada, uma partilha do sensível desse tipo. Muito bem. Então, a gente não se dá conta como
o modo como a própria cidade se organiza, aquilo que faz ver, como não faz ver. Então, a gente vê, por exemplo, esse projeto social, esses jovens que vieram aqui tocar, que apresentaram a sua arte para nós. Por que essa acaba sendo intervenção uma questão, uma atividade extremamente importante, esse projeto que é feito por eles? Porque, queira ou não, em tese, esse espaço da arte foi sempre historicamente desse tipo de arte, dessa arte erudita, o violino, o contrabaixo, né, e o violoncelo, são instrumentos que historicamente eles eram falados por um determinado segmento social, claramente. Você poder possibilitar que outros segmentos sociais possam também fazer falar, ou se fazer falar, ou poder se expressar por esse segmento, é justamente você estar intervindo nessa partilha do sensível, está provocando essa partilha do sensível que hierarquiza lugares sociais, que hierarquiza possibilidades de ver e de dizer. É você justamente estar provocando. Então, essa discussão da questão da partilha do sensível é justamente assim, existe uma partilha do sensível que obedece ou que segue determinados jogos, interesses de poder, e que é fundamental a gente estar problematizando, estar tensionando, estar provocando e estar intervindo em relação a isso. Está provocando no sentido de poder possibilitar visibilidades e visibilidades para além daquilo que historicamente se apresenta como regulado, como normal. Bom, eu trago aqui, ainda falando da questão do lugar, vocês vejam que tem a ver com a questão da contemporaneidade. Em geral, a gente falou do Campo Grande com 100 e poucos anos, que a grande maioria das cidades brasileiras, elas são cidades do século XX, elas são cidades novas, são cidades que seguem o mesmo planejamento urbanístico, a grande maioria das cidades são assim. Mas a gente tem uma tradição aqui no Brasil em relação à arquitetura, que é muito padronizada. Ela é muito herdatária de uma lógica moderna de organização do espaço, de hierarquização do próprio espaço. E tanto é verdade que a gente tende a pensar na questão da arquitetura como algo sólido, como algo... O concreto, a gente já fala justamente do concreto, porque é concreto, né? Se a gente pega o Coase, a dialética do concreto, o concreto como aquilo que está dado, que está possível, que não mexe. E aí eu trago essa outra imagem, que é uma das coisas que também acho que falam um pouco da contemporaneidade, para mim é extremamente significativo, que é em Seul, você tem esse espaço extremamente tradicional, esse espaço que é um palácio, né, das antigas dinastias em Seul, e ao mesmo tempo você tem isso daqui, que é uma coisa que a gente, em princípio, se você não entende, você não consegue ver, se você olha em tese, não dá para entender muito bem o que é. Mas esse espaço é um espaço que chama Prada Transformer. Tem até um videozinho no YouTube, se vocês acharem, vocês vão ver que interessante que é esse videozinho desse espaço. Esse é um espaço que foi construído, que é uma arquitetura móvel, volátil, flexível. Então, é um espaço que é um espaço para moda, para espetáculo, para cinema, para conferência. Só que cada mês o espaço está de um jeito diferente. Você passa por mim, por favor. Ele é movido através de grandes guindastes, então ele é como um poliedro de 5, 6 faces, e a cada mês essas faces são viradas, ele tem literalmente um outro formato, é uma arquitetura móvel, uma arquitetura flexível, volátil. Então, a cada mês, ele propõe uma outra coisa. Passa lá para nós. Então, um mês, ele vira a exposição, um tempo X, ele vira a exposição de moda. Mas é uma exposição de moda bem diferente daquela exposição de moda que a gente vê dos desfiles de moda, que você tem a passarela, que ela está lá. Então, você tem uma moda que está ali, tem pessoas desfilando também, mas tem uma outra forma. No mês seguinte, ela vira cinema. Esse daqui é um esquema que mostra essas facetas. Então, exibição fashion de moda, exibição de arte, cinema, eventos especiais. O artista que produziu, que criou esse próprio espaço Prada Transformer é esse arquiteto, Ken Koalas. Isso me chama a atenção importante. O que tem isso a ver?
com o que a gente estava falando sobre contemporaneidade, com lugar e com o próprio tema. Acho que traz o gancho justamente do terceiro eixo que eu quero falar, que é essa questão da subjetividade e subjetivação. Eu vou puxar o Stuart Hall, que também é uma referência conhecida. Ele vai dizer assim, ó, quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, ou seja, desalojadas, de tempos, de lugares, de histórias e de tradições específicas, e parecem flutuar livremente. Se a gente falou um pouco da questão do próprio psiquismo, se caracteriza de um outro modo no contemporâneo, o que a gente costuma chamar de identidade é justamente também marcado por outras condições. A própria arquitetura que a gente pensa como tem uma identidade volátil, a arquitetura contemporânea, para a gente é uma coisa extremamente difícil de estar compreendendo, se a gente vê, porque eles fazem justamente isso. Os próprios espaços não são mais fixos, os lugares não são mais fixos, eles se movem, se modificam, se transformam. Bom, então aí a gente entra justamente nesse último tema, que é a questão, esse terceiro tema, que é a questão dos modos de subjetivação e as possibilidades de singularização. Eu retomo um autor que eu trabalho já há muito tempo, Vygotsky, quando ele vai dizer o seguinte, que cada pessoa é um agregado de relações sociais encarnado no indivíduo. Vygotsky não traz, ele traz muito brevemente, em alguns momentos, o conceito de personalidade, porque era aquilo que tinha naquele momento. Ele não fala da questão da identidade, mas ele fala o que eu tenho trabalhado, a questão da constituição do sujeito, é justamente poder compreender essa tensão que há entre a relação do sujeito não é do social, porque o sujeito é social, do sujeito e do contexto no qual ele se insere. Bom, por que falar então da contemporaneidade, por que falar disso? É para pensar o seguinte, essa tese do Vygotsky, no meu entender, continua completamente atual, atualésima essa definição. Continuo entendendo que cada pessoa é um agregado de relações sociais encarnado, tornado carne em cada pessoa. Cada pessoa é essa encarnação dessas relações sociais. A nossa grande questão e problematização é que relações sociais são essas? Como se caracterizam as relações sociais hoje? E como elas se tornam carne? Como se produz essa própria diferença nesse contexto, nessas condições que a gente vive contemporaneamente? Tá? Então, essa imagem também lembra da imagem tornada... Pensando nesse conceito, para mim fica muito evidente a discussão, as imagens do Liu Bolin, do Henrik Schuckmann, aquelas anteriores, para a gente poder pensar essa dimensão do próprio corpo. O corpo só é corpo porque é um corpo inscrito culturalmente. Não existe corpo que não seja cultural, não existe o corpo biológico. O que nós estamos problematizando a partir dessa discussão é que essa famosa cisão que foi sustentada por muito tempo entre natureza e cultura, a partir desse referencial ela não se sustenta, porque a natureza do ser humano é a natureza cultural. A Zaira trazia a fala da Silvia Alana de dizer que a pessoa precisa do outro necessariamente para sobreviver, é que assim, sem o outro sequer é pessoa, sequer se denomina. O outro aqui me nomeia, o outro aqui que me faz, que me possibilita me constituir enquanto sujeito, enquanto singularidade. Então, é uma condição fundamental. Agora, esse outro é esse outro, tanto próximo quanto esse outro anônimo, que é essa dimensão dessa cultura, que é a dimensão mais complexa, né, com todas as suas tensões e ambiguidades e paradoxos. Bom, se essa dimensão está aí posta, então o que a gente tem? A gente tem essas possibilidades de conceituação que são extremamente... que nós não vamos estar entrando, mas desde já lá do Ciampa, quando ele ia falar da identidade como metamorfose, ou Boaventura de Santos, que vai falar das identificações em curso, o Stuart Hall, que vai falar das identidades múltiplas, a constituição do sujeito, o sujeito como uma multiplicidade, ou um multivídeo que o professor Canevati traz. Bom, ou jogos de identidade. Acho que a grande questão, assim, identidade, por um lado, é um conceito fundamental, é um tema caríssimo à psicologia, acho que é um dos temas centrais da própria psicologia,
Mas, ao mesmo tempo, ele enquanto palavra, o conceito, ele incomoda um pouco, porque identidade quer falar de alguma coisa que é idêntico, quando, na verdade, o que a gente tem visto é justamente esse próprio movimento da multiplicidade, do diferir, da complexidade, dessa volatilidade e dos jogos de identidade, que são justamente as tensões que a gente tem visto, essas relações de poder em que interessa em algum momento se identificar com um determinado grupo em uma determinada situação, em outro momento com outro, e que traz para a gente, enquanto psicólogos, essa importância de poder estar problematizando isso. Então, quando Vygotsky fala que o sujeito é um agregado de relações sociais encarnado no indivíduo, a grande questão que ele está trazendo também me parece muito, muito importante nessa questão é essa problematização da identidade e da diferença, com um sendo condição do outro. E aí eu trago essa outra obra, que é uma outra artista brasileira que eu gosto muito, que é a Nélia Azevedo. A Nélia Azevedo, ela produz essa intervenção, que é uma obra também efêmera, completamente, dura 20, 25 minutos a obra dela, dependendo do calor, do lugar, da temperatura. Ela produz pequenas peças de gelos, com a mesma forma, ela produz, que são pequenos homenzinhos de gelo. E ela expõe em alguns lugares públicos. Ano passado, o WWF a convidou a fazer uma exposição em Berlim. Então, ela levou, se lançarem, vocês vão ver as imagens, ela lançou numa escadaria, justamente isso. Então, ela prepara todas essas peças pequenas de gelo, aí ela expõe essas peças todas e, com a ação do tempo, o que vai se produzindo é justamente isso. Então, acho extremamente forte e potente essa obra dela, para nos falar justamente desse tema. Por quê? Você tem as mesmas peças, as mesmas pessoas, feitas dos mesmos materiais, são os mesmos pedaços de gelo, colocados no mesmo lugar, na mesma condição, na mesma situação, e se a gente for olhar, a gente não encontra uma pecinha igual à outra. Não tem um homenzinho igual ao outro. Está no mesmo lugar, está na mesma condição, feito do mesmo material. Quer dizer, essa é a grande questão da gente pensar nessa discussão da identidade, da complexidade, é como, no mesmo contexto, na mesma situação, nos constituímos como diferença e como possibilidade de diferir. Não há uma pessoa igual a outra, todo mundo fala isso. E o grande desafio da própria psicologia social é justamente em se compreendendo isso, é como você poder produzir intervenções que ao mesmo tempo reconheçam essa e potencializem essa possibilidade de diferir, descolado ou contrapondo-se às tentativas de normatização. Como é que a gente lida com isso? As normatizações, as padronizações, as intervenções são feitas geralmente para pessoas, para um grupo, para um coletivo, para um contexto, para um momento. Mas, na verdade, como é que eu contemplo essa tensão entre aquilo que se propõe o mesmo para situações, para condições ou para pessoas que são pura diferença? Okay. Bom, o Escher é um outro artista que vocês conhecem bastante, acho que todo mundo lembra dessa imagem, e que eu trago também porque acho ela super interessante, porque me parece que ela expressa uma outra tese, que está lá no velho Marx, e que está no próprio Vygotsky, que ele vai dizer justamente que é o homem, o ser humano, através da sua ação, ele transforma a realidade e, ao mesmo tempo, se transforma, que é a dialética do movimento de objetivação e subjetivação. Na verdade, o Escher fez isso, essa obra, como uma crítica à própria academia, que é endofágica, fica ali, fica rodando em cima dela mesma, mas acho que a gente descolando dessa crítica, pensando na própria metáfora disso, à medida em que eu me objetivo, eu me subjetivo, então não há como eu pensar no sujeito sem pensar na própria contemporaneidade, nas condições do contexto social que a gente vive, que são ao mesmo tempo as condições desse contexto, mas não são só desse, porque o Mato Grosso está no Brasil, o Brasil está na América do Sul está no continente americano, está numa lógica mundializada, ou numa, como diria o Guattari, numa lógica, numa cultura capitalística, porque mesmo quem se compõe ao capitalismo está com ele dialogando, a negação da negação, então de uma certa forma a gente está nesse mesmo caldo cultural.
Bom, então ele me expressa essa questão da dialética da objetivação e subjetivação. Mas esse outro artista, que faz, pode passar adiante, que faz uma homenagem ao Escher, ele atualiza, ele faz uma homenagem àquela obra das mãos, Shane Willis, ele atualiza a própria obra do próprio Escher e traz essa discussão que a gente estava falando da questão da contemporaneidade, da questão das tecnologias, da questão do computador. Os nossos corpos são outros hoje porque a contemporaneidade é outra. É um contexto muito diferente do que foi há 20, há 30 anos atrás. O salto que a gente teve em termos de civilização nas últimas décadas foi muito maior, falam isso, não sou eu que estou dizendo, são os historiadores, do que milênios de história da civilização. O que se produziu. Que efeitos tem essa produção em termos das próprias pessoas, dos próprios sujeitos? Que desafios nos apresentam isso em termos das nossas intervenções, das nossas atuações? Bom, então a gente entra nessa discussão da psicologia social e a contemporaneidade, a psicologia social na contemporaneidade. Com uma interrogação, porque essas perguntas que eu estou fazendo para vocês são perguntas que eu não vou responder. Não responder no sentido assim, que eu acho que essa é uma pergunta que são as perguntas que nos provocam justamente a pensar e a construir ou a produzir conhecimentos, a reinventar as nossas próprias atuações e intervenções constantemente. Acho que a questão da problematização do que está se apresentando como fundamental para a gente pensar a própria psicologia social. Então, o que a psicologia social ela convive? É justamente com essa tensão entre os processos de sujeição. Vamos pensar aquele contexto social, essa situação que a gente quase que se amalgama ou que está quase que camuflada no próprio contexto, que a gente quase não se diferencia daquela situação, esses processos de sujeição, e por sua vez as resistências que são pequenas, são grandes, são médias, são de várias intensidades e que vão profanar justamente essas territorializações. Por favor. Bom, então, em termos da psicologia, acho que um dos grandes desafios que a gente tem é pensar na potência política do coletivo, que acho que isso é uma tradição já na psicologia social comunitária, na psicologia política, né, na sociologia, que trabalha com movimentos sociais, é pensar na organização coletiva das pessoas para as reivindicações, para as lutas, para aquilo que a gente tem que fazer coletivamente. Dos grupos, os grupos sociais em diferentes situações, em diferentes contextos, mas também acho que a gente tem um grande desafio de reconhecer e potencializar e problematizar a potência política de cada um. Se eu estou pensando que cada um é um agregado de relações sociais, o um também há uma potência política no próprio um. Tá? Então, a força do um é potência também de todos. Por quê? Porque os efeitos da ação de cada um, eles são, na verdade, da ordem da imprevisibilidade. A gente não sabe. Às vezes a ação de um pode produzir um efeito que é muito mais forte ou muito mais impactante do que muitas vezes a ação de um coletivo. Eu não trouxe a imagem, mas todo mundo lembra, vou falar de uma imagem. Lembram da imagem dos estudantes na Praça da Paz Celestial? Daquele rapaz na frente do tanque de guerra? Quem é que não esquece dessa imagem? Ele não parou o tanque de guerra, mas parou. Parou porque o mundo inteiro parou para ver aquela ação completamente e que, na verdade, a gente tem como uma bandeira, todo mundo lembra dessa imagem, porque foi uma imagem extremamente forte, extremamente divulgada. Né? Queira ou não, ela percorreu como uma fagulha, mostrando para a gente justamente essa potência do um. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem para a reinvenção da própria psicologia social, problematizar, é pensar a força do um é potência também de todos. E os efeitos que podem vir a se produzir em intervenções com o um e não sobre, elas são imprevisíveis. Então, acho que, nesse sentido, o que acho que a gente tem que pensar é o seguinte: a psicologia social e a psicologia social, nessa perspectiva crítica que trabalha, não é uma psicologia que tenha um locus, no meu entender, específico para a intervenção. É uma psicologia que pode se fazer
em diferentes contextos, em diferentes situações, diferentes lugares, seja no espaço do trabalho com um, do trabalho com o grupo, do trabalho com todos. Me parece que esse é um desafio e ainda uma grande complexo a gente poder estar pensando nisso. Passa, por favor. Bom, essa imagem também, pensando nessa história da rede, acho que eu falei da rede antes, voltou e agora volta de novo essa questão da rede. Pensar que um jamais é somente um. Um é um elo de uma trama complexa de relações que se modificam incessantemente. E os acontecimentos potencializados pelas redes sociais, cada vez mais intensos e com efeitos mais variados, estão continuamente a nos lembrar disso. Que, na verdade, muitas vezes, como um rastilho de pólvora, a potência do um se estende para uns, para outros, e isso pode estar produzindo alguma coisa. O que quero chamar a atenção em relação a isso? Tanto na possibilidade da nossa intervenção, que a gente tem que problematizar, quanto de nós mesmos, nas nossas ações. Das nossas possibilidades de fazer a diferença ou fazer alguma diferença em relação a esse próprio contexto, a situação em que a gente vive. Tá? Bom, nesse sentido, a diferença justamente, ou o desafio, é a gente pensar em reinventar ou reinventar modos de admirar a realidade e de nela intervir. Acho que ainda continua sendo o grande desafio que a gente tem. Acho que a psicologia social da Abrapso tem contribuído muito nessa direção. Acho que tem o fato de ter, como rede, se constituído, se expandido, tem produzido conhecimentos significativos nessa direção, mas que nos problematizam cada vez mais, nos provocam a exercício constante, tanto da reinvenção das próprias práticas, quanto ao olhar crítico sobre as próprias práticas e sobre aquilo que a gente fala em nome da psicologia social. Essa obra, Juarez Machado, acho que é um artista que vocês conhecem também, que é um dos artistas conhecidos, né, brasileiros. Ok. Então, quase lá terminando. Então, reinventar isso, problematizar isso, é pensar, por um lado, em sair do lugar de especialista, sem negar a posição de saber poder inerente a toda a prática social. O psicólogo social não é um especialista, mas, ao mesmo tempo, ele conhece, né? Não é aquele que vai dizer ao outro o que fazer, como fazer, que revolução é essa, que transformação tem que fazer. Mas é aquele que, com o outro, trabalha para a construção, para a reinvenção dessa própria realidade, do próprio social. Então, há um lugar de saber poder que a gente também tem que estar problematizando e tensionando para poder reinventar essa própria prática. Né? Problematizar e tensionar as políticas de identidade, de homogeneização, acho que como um grande desafio que a gente continua tendo incessantemente, e, ao mesmo tempo, reconhecer e investir nas possibilidades de singularização, nas possibilidades de diferir, nas possibilidades de reconhecer. E isso é um desafio para a gente mesmo, porque a gente, queira ou não, se nós falamos que nós somos constituídos, a gente fala e repete isso tanto, que a gente é constituído socialmente, é a gente saber que nós também somos sujeitados às próprias lógicas da homogeneização, e a gente também tende a reconhecer naquilo que difere ao que a gente considera como normal, como algo que a ser revisto, estranhado, problematizado, quando, na verdade, acho que o exercício que tem que se fazer é do estranhamento constante em relação a isso, aos nossos próprios modos de ver, de viver, de estar em relação a reconhecer a possibilidade da diferença, a possibilidade de diferir, não como aquilo que foge ao esperado, mas como uma possibilidade que anuncia algum novo, alguma diferença. Reconhecer nisso, naquilo que ele inventa. Essa é uma outra obra que eu gosto muito, que eu acho super interessante, né, que eu pego como metáfora, intervenção ética, estética, política e analítica. Eu lembro de ter usado essa imagem da ponte de Florianópolis, e uma pessoa que não era daqui, usei isso numa fala no exterior, e as pessoas acharam que a ponte era desse jeito mesmo, que a ponte tinha essa sinuosidade. Eu acho, e ela é tão interessante, acho essa obra, todo mundo sabe que a Hercílio Luz não é assim, né? É uma ponte reta. Também todo mundo sabe que a Hercílio Luz está fechada faz 30 anos, e que é uma máquina, um caixa 2, 3, 4, 5 da política catarinense, porque vai dinheiros e dinheiros para uma restauração que não termina nunca, para botar um pilastra que cai, é uma coisa impressionante, a tal da ponte Hercílio Luz. Mas ela é patrimônio histórico. Eu também sou estrangeira, né? Sou de Pato Branco, lá em Florianópolis.
E aí, assim, às vezes a gente fica olhando, gente, desmancha essa ponte e constrói outra, igualzinha, mas falar isso é uma heresia completa, mas isso é coisa de estrangeiro, porque eles são bem xenofóbicos, né? Então, a coisa estrangeira a gente não pode falar, a gente fala entre nós, assim, os estrangeiros, vai dizer porque é a caixa 2, 3, 4. E é uma coisa tão interessante, quando eu vi essa obra desse artista, Diego de Luz Campos, ele trabalha com tecnologia digital, claro, isso daqui é, obviamente, a fotografia, a tecnologia digital para fazer isso aqui. Aí a gente consegue ver assim, pô, o cara, numa imagem, conseguiu traduzir tudo que a gente consegue pensar assim, sobre a crítica à história da política, ao movimento político. Assim. Então, trago também essa imagem para a gente poder pensar assim, olha, é uma obra de arte, está lá para ser vista, para ser exposta, mas como é uma intervenção que, de uma certa forma, provoca as visibilidades e desibilidades, ou as invisibilidades, porque justamente é uma intervenção que é ética, estética, é política e analítica, porque nos provoca em termos de sensibilidade, em termos de corpo, em termos de nosso posicionamento, em termos da leitura que a gente faz de uma determinada realidade e de uma determinada condição. Então, esse desafio é o desafio da própria psicologia em relação a essa intervenção, né, a criar essa intervenção. Bom, para fechar, claro, esse evento é um evento da Abrapso, acho que a gente está falando aqui de uma psicologia social, que é uma psicologia que tem uma tradição já, a gente fala que é curioso a gente falar de tradição, e que para nós é um quadro que é uma psicologia super forte, mas quem na década de 80 já estava batalhando, trabalhando, a gente sabe como esse foi um trabalhinho de formiguinha, até a gente poder conseguir ter esse reconhecimento e ter essa potência que tem. Então, acho que a Abrapso, ela consolidou no cenário científico nacional e internacional essa psicologia social outra. Acho que já é uma realidade, já tem esse reconhecimento, esse modo de pesquisar e de intervir já é reconhecido, inclusive pelas agências de fomento, ainda que a gente algumas vezes tenha atritos. Quem se submete a editais sabe que às vezes a gente tem algumas diferenças, mas a gente já conseguiu se consolidar. E eu acho que a grande riqueza é que se num determinado momento, quando a psicologia, a Abrapso emerge a partir de um determinado referencial teórico e se consolida com aquele referencial, acho que a grande riqueza da Abrapso é que ela conseguiu se abrir, e ela vem se abrindo cada vez mais, e o que caracteriza a sua própria produção hoje é uma multiplicidade de perspectivas teórico-metodológicas. E pelo que eu vi na programação, um pouco disso vocês vão estar discutindo e vão debatendo amanhã. E acho que essa pluralidade, que eu entendo essa condição plural, desde que preservada a dimensão crítica e política e olhar para a complexidade do contemporâneo, no meu entender, é a sua maior riqueza e é o nosso maior desafio. Então, é uma condição que, no meu entender, ela precisa ser visibilizada, investida e tensionada incessantemente. Tensionada com S porque de tensão. Justamente tem que ser tensionada no sentido de estar problematizado. Está problematizando isso. Então, acho que nesse sentido que eu quis hoje estar falando um pouco para vocês, está trazendo uma conferência rápida, 1 hora fechou, né? Não vou passar, foi a britânica. Mas poder justamente a gente estar pensando nesses desafios que é da Abrapso, que é nosso e que é de todos nós, que é de todo mundo que está interessado, está preocupado, que está interessado ou comprometido com a construção dessa psicologia social outra, que é uma psicologia que pensa a realidade na sua complexidade, naquilo que ela produz em termos de processo de subjetivação e objetivação, e o que isso nos traz enquanto desafios, tanto para a intervenção quanto para a produção de conhecimentos nesse contexto. Acho que é isso. Obrigada, não sei se... Nós vamos esperar que a plateia possa se pronunciar, vamos abrir para questionamentos ou dúvidas. Temos aqui a posto o microfone. Quem quiser fazer por escrito poderá fazê-lo também, ou pode descer até aqui para que possamos fazer o registro. Pedimos que a pessoa possa se identificar, né, e fazer aqui a sua pergunta à nossa palestrante, a professora Andréa Vieira Zanella. Eu queria fazer 2 questões, na verdade. Tá? Uma primeira é sobre uma fala inicial, quando você diz
que a arte não produz, ela provoca. Eu acho que isso é uma posição, né? Quanto à arte. E aí isso leva então a uma segunda questão, que é como nós estabelecemos as relações epistêmicas e ontológicas entre a arte e psicologia social. Quando eu falei, claro, é uma posição. Quando eu falei que a arte não produz, a arte provoca, é no seguinte sentido. Acho que a gente tem na história da arte muitos momentos em que a arte ela atendeu a determinados fins. Por exemplo, você tem a arte engajada. A arte do realismo socialista, a arte dos muralistas mexicanos. Quando a arte resolveu mandar mensagem, ela foi datada. Passou a mensagem dela e deu. A arte, na verdade, quando diz que ela produz, que ela provoca, né, mais do que ela produz, é no seguinte sentido, ela provoca, mas por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a questão, tenho gostado muito de trabalhar com a arte, porque ela provoca, mas ela reconhece a potência política do outro, que com a obra estabelece, de arte vem estabelecer alguma relação, porque é esse outro que tem que empreender a sua ação, o que ele vai fazer. Então ela não significa diretamente. Ela é aberta enquanto na sua própria polissemia, na sua polifonia, para que o outro possa, o leitor, o fruidor, faça a sua leitura. Então, por exemplo, eu apresentei um monte de obras de arte e fui falando para vocês. Mas isso foi a leitura que eu fiz. Não sei se o Diego de Los Campos tinha interesse, quando ele faz aquela ponte, de fazer uma crítica política à ponte social. Mas eu como estrangeira, é isso que para mim mais me aparece enquanto a própria crítica, né? Tanto que pessoas que não conhecem, desconhecem, pensam que aquilo é uma ponte quase como um parque de diversões. Quase isso, porque é uma ponte que te produz isso. Então, assim, o que eu quero dizer no sentido de produzir, no sentido que ela não é diferente de uma lei, não sei se eu consigo entender, que ela tem como objetivo produzir determinadas coisas especificamente. Ela já diz para a que veio, a que ela quer provocar. No caso da obra de arte, né, ou da arte, ela na verdade problematiza, ela tensiona, ela provoca para que você faça exatamente aquilo que for. O que você pensa, assim, por exemplo, em relação a isso? Eu acho extremamente empobrecedor, por exemplo, a gente pensar no projeto social aqui com jovens, pensando que aquilo é bom, está salvando aqueles meninos. Ué, mas por que salvando? Salvando do quê? Não é isso. Na verdade, é uma possibilidade de uma expressão estética que eles estão vendo, reconhecendo que deveria ser facultado a todos. Todo mundo deveria poder, se tem vontade, poder aprender um violino, poder assistir uma ópera, poder assistir uma peça de teatro. Acho que essa, na verdade, o sonho da Revolução Socialista foi esse, né? As pessoas poderem ter acesso ao patrimônio histórico da humanidade, todo mundo poder ter direito. É intervir justamente nessa partilha do sensível, né? Todo mundo poder ter direito a isso. Agora, se as pessoas querem ou não querem, o que elas vão fazer disso, bom, isso é delegado à própria pessoa. Isso eu não posso dizer. Isso acho que não é uma questão que você possa estar intervindo. Então, é mais nesse sentido que eu quis estar problematizando, tá? E a outra pergunta que era difícil, como é que é? Relações epistêmicas e ontológicas entre arte e psicologia. Nossa, essa pergunta é difícil. O que eu vou poder te dizer aqui? Deixa eu ver. É difícil de muita coisa, né? Essa daí acho que eu vou ter que escrever uma outra tese. Vou ver se eu saio para um doutorado para estudar de novo. Para tudo isso. Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte. Tem autores que analisam a questão das obras de arte. O Baxandal, por exemplo, é um autor que vai fazer uma análise para mostrar como ele analisa a Renascença, as obras da Renascença, como o lugar social que aquelas obras de arte ocupam naquele contexto, naquela situação, como eles, na verdade, dialogam, eles expressam aquela própria
aquele próprio contexto, mas ao mesmo tempo ele problematiza, como o artista está problematizando aquele... Então, mas ele vai mostrar como, de uma certa forma, por mais que o artista tente romper com aquele contexto, ele traz as marcas do contexto, da condição, da sua condição social, da condição de classe, do momento em que ele vive. Então, de uma certa forma, a gente tem a arte, ela nos dá uma possibilidade de compreender, por que trazer muitas obras de artistas contemporâneos? Porque os artistas contemporâneos, muitas vezes, eles estão nos falando melhor da contemporaneidade do que nós mesmos. Eles estão conseguindo dar visibilidade, nos possibilitam a ver isso. Então, eles dão... Estão conseguindo, através das suas produções, das suas intervenções, dar visibilidade a essa complexidade do contexto social que a gente vive de uma forma... Acho que se a gente pudesse ficar um pouco mais atento e tentar compreender isso, e às vezes eles fazem isso não conscientemente, não deliberadamente, não com a intenção de produzir alguma coisa, mas eles provocam. Eles têm conseguido provocar isso. Acho que se a gente conseguir ficar um pouco mais atento a esse tipo de manifestação... Então, na verdade, o que é? O artista não é o artista, como diz os Vygotsky, cada artista produz a partir daquilo que ele tem no contexto em que ele vive. A criação não é prerrogativa dos grandes gênios. Todos criam. Porque criar é justamente trabalhar ou produzir algo a partir dos elementos da própria realidade, que são recombinados de uma forma singular, de uma forma muito específica. Então, por que eles nos dizem isso? Porque eles justamente estão brincando com esses ingredientes do contemporâneo, que a gente está tão imerso e muitas vezes não se provoca nisso. Então, claro que toda obra de arte, de uma certa forma, você pode reconhecer uma dimensão ontológica e epistemológica ali. Consciente ou inconsciente, não. Por quê? Porque os artistas, eles estão problematizando o contemporâneo. Eles estão provocando a gente a ver aquilo que a própria cotidianidade nos cega. Então, nesse sentido, eles trazem essa dimensão. Boa noite. Meu nome é Ian, eu sou psicólogo social, trabalho com cinema nas aldeias. E eu queria fazer uma pergunta. Assim, ao meu ver, você trouxe um outro muito próximo, muito ocidental. Eu queria saber até que ponto a psicologia social pode interferir no trabalho onde o outro, que é um outro mais diferente, que é o outro indígena, que é um indígena que está lidando com tecnologias que nós lidamos, como que a psicologia social pode criar problematizações, que tanto você trouxe aqui, para discutir a subjetivação desses sujeitos na contemporaneidade. Assim. Engraçado, quando você começou a falar de ocidental, eu pensei que você ia falar de contextos muito diferentes, mas aí você falou, por exemplo, dos índios, né? E eu estou lembrada está saindo agora um texto do Canevati que chama Linha de Pólvora. Ele trabalha muito com os bororos. Ele é antropólogo, e aí ele vai justamente assim, a partir dos bororos que ele aprendeu a problematizar, que é uma discussão que está em vários livros dele, que ele vai dizer justamente assim, o antropólogo, o pesquisador que chega lá com a câmera para filmar o outro, quando na verdade eles mesmos dizem, não, me dá aqui, eu estou fazendo isso, eu estou produzindo a imagem, o índio, que a gente chama, que também não é índio, é bororo, ou é chavante, ou guarani, né? O próprio bororo tem impunha a câmera, e a câmera como ferramenta, e ele olha aquele que o olha, ele interpela aquele que acha que o interpela, ele intervém sobre aquele que o intervém. Então, assim, você está me perguntando isso, assim, não sei se eu também posso estar respondendo. O que me parece que o primeiro movimento é justamente do próprio psicólogo, é esse movimento de, mais do que ele intervir em relação ao outro, ele se deixar compreender a complexidade desse outro com o que ele está vendo, como um primeiro passo, um primeiro momento. Porque acho que a gente tem ainda uma tradição, que acho que essa é uma questão muito complexa, que é aquilo que eu quis dizer quando eu falei assim, sair do lugar dos especialismos, sair do lugar do especialismo, mas sem negar essa relação de saber-poder. Porque a gente acha que a gente vai lá para fazer a intervenção, para melhorar, nós é que vamos intervir, melhorar a vida do outro, trazer as condições, considerando-o como alguém que desconhece, quando na verdade nós somos os desconhecedores daquela situação, daquela realidade, daquela complexidade, das suas condições, das suas características.
em sendo desconhecedores, ainda assim, acho que a gente pode ter algum tipo de intervenção ou contribuição, mas numa relação de troca, numa relação de potência de um e de outro. Mais do que na relação de alguém que chega lá para dizer o que eu posso fazer. Não sei se eu te respondo mais ou menos, mas acho que a problematização é bem... E às vezes a gente fala disso, fala do índio, daquele que é muito estranho, e a gente não se dá conta que essa dificuldade se dá com aquele outro que a gente supostamente considera muito conhecido. A gente tem, por exemplo, em intervenções, muita dificuldade, às vezes, de se deparar com pegar um exemplo assim, arranjos familiares que são muito diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado, que a gente considera, por mais que a gente seja mais avançado, né, em relação, assim, não precisa ser família tradicional, família equilibrada, como você diz, mas ao mesmo tempo tem situações que nos causam um certo desconforto, um certo estranhamento e que você ainda intervém. Então, por exemplo, lendo um trabalho que é uma dissertação, uma tese, em que a pessoa vai trabalhar no CRAS, com jovens do CRAS, e toda a discussão anterior, assim, está difícil de ler o trabalho, porque, nossa, toda a discussão na revisão de literatura acaba caindo numa perspectiva de um modelo de família hierárquico, no modelo de jovem hierárquico. Então, queira ou não, cai assim, o problema é que esses jovens são filhos de famílias uniparentais com a mãe. Eu falei, mas qual é o problema de ser criado só pela mãe ou só pela avó? Por que isso é um problema? Quer dizer, que psicologia é essa que ainda concebe essa diferença como algo da ordem do problema e que tenta buscar essas explicações dessas relações causais em relação a essa diferença que a gente não consegue ver. Então, muitas vezes eu acho que a nossa dificuldade não é em relação ao que seja não ocidental, é que a dificuldade é a gente problematizar aquilo que está ali do nosso lado, que está ali, com o qual a gente está convivendo diretamente, e que a gente queira, bem isso, a gente está enredado nessa rede, nessa trama que nos subjetiva do mesmo jeito, que a gente tende a olhar para aquilo que é diferente, como aquilo que é estranho, como algo da ordem da necessidade da correção, ou que vai produzir alguma coisa que é indesejada do ponto de vista psicológico. Acho que esse ainda acho que o nosso maior desafio não é o Oriente, é que a gente não olha nem para o Ocidente, não consegue nem reconhecer a diversidade da onde a gente vive mesmo, dessa multiplicidade de possibilidades de viver, de estar em relação com outros, a gente não consegue dar conta disso. Boa noite, Andréia, boa noite a todos. Estou um pouco nervosa, mas vamos ver se eu vou conseguir ser clara. Meu nome é Ariane, eu sou acadêmica do 5º semestre de Psicologia. Aqui eu tenho alguns colegas meus da universidade. E aquela tua frase, mesmo que a colega abordou no começo dos apontamentos, da questão da arte, que ela não produz, etc., e ela instiga, ela provoca, né? E eu me lembrei muito do nosso método de pesquisa, até o Ian mesmo faz parte do nosso método de pesquisa, que é a pesquisa heurística, que tem, com a arte tem essa semelhança de o objetivo principal não ser a produção em si, né, mas sim provocar novas discussões, né? E a minha pergunta seria, e é uma pergunta que eu me faço sempre também, como é possível pensar hoje uma pesquisa, uma produção científica, né, que a gente já usa essa palavra, como arte, que tem a finalidade de provocar e não apenas de produzir. E há uma segunda questão também, consequente dessa, como é o cenário de possibilidades para uma prática dessa pesquisa nesse sentido no Brasil hoje. Nossa, que perguntas importantes, bem feitas. Difícil, vocês fazem pergunta muito difícil para uma sexta-feira à noite, né, por cima, mas vamos lá. Que bom que vocês estão aí, não fique nervosa. Hoje eu dei aula para os alunos, minha turma que eu dou aula é quinta fase, Psicologia Social. Mas gostei muito da questão que se traz. Bom, deixa eu pensar. Primeira pergunta que você fez foi em relação de como é possível, né? E qual é o cenário dela. Isso. Então, quando a gente está falando dessas questões da arte,
parte, assim, quando eu falei da questão da contemporaneidade, falei do guri que pô, os jovens hoje que fazem 500 coisas, que eles funcionam muito mais do que na linearidade da escrita, na complexidade dos sistemas digitais, né, que você entra por qualquer lado, de qualquer jeito, com várias coisas ao mesmo tempo. Então, que me parece que um desafio também da pesquisa, assim, eu gosto muito da escrita, a escrita da pesquisa ela também tem que ser reinventada. Então, se a gente reinventa o modo de pesquisar, a gente tem que, de uma certa forma, reinventar o modo de apresentar a pesquisa. De que modo você faz isso? Não sei. Posso te dizer assim, de alguns trabalhos estão muito bem. O problema não é a própria linearidade da própria escrita, é incorporar uma dimensão mais poética da própria comunicação, porque a gente não pode esquecer que o relato da pesquisa é a comunicação com o outro. Então, ela tem que, de uma certa forma, também produzir mais efeitos. Então, como é que você faz isso? Eu não sei, acho que não tem fórmula. Posso dizer algumas coisas, pode dizer alguns trabalhos que eu acho muito bons, algumas coisas que eu acho muito legais. Por quê? Porque eles têm a potência não só de comunicar um resultado de pesquisa, mas de afetar o outro. De afetar aquele leitor no sentido de mobilizá-lo, de provocá-lo, de instigá-lo. Você não lê um relatório de pesquisa como você lê uma matéria de uma revista qualquer, mas você lê um relato de pesquisa como você lê um romance, como você lê uma poesia que te tira do chão. Então, na verdade, como é que você faz isso? Bom, não sei como é que você faz isso. É bem esse o desafio, como é que você pode fazer? Porque também não tem uma fórmula. A escrita é uma das coisas mais complexas que tem. O estilo não tem, o estilo é algo que você vai construindo ao longo do tempo. Eu sei que eu mesma mudei muito meu estilo de escrita, era muito mais hard, era muito mais acadêmico. Agora eu consigo trabalhar muito mais, acho que poeticamente, metaforicamente, que acho que enriquece muito mais, ele te dá uma outra, te provoca enquanto sensibilidade. Qual é o caminho? Tem orientandos que trabalham muito com imagens. Bom, mas você tem várias sortes. Eu li uma dissertação da URGS, que era o máximo, mas era uma coisa assim que me provocou para ler o trabalho, porque a guria escrevia, ela dividiu o texto assim em 4 colunas. Então, para descobrir como eu tinha que ler aquilo, eu demorei, eu era da banca, porque eu tinha que ler uma coluna, daí ia a coluna até o fim do capítulo, para depois eu voltar para ir na segunda coluna, então eu voltava lá para trás. Ela te provocava a fazer o que o computador te faz. Então, mas ela está num contexto, num programa de pós-graduação, que permitiu a ela inovar também na própria forma da própria escrita, não é só na linguagem que foi mais literária. Então, assim, tem espaços, daí você me pergunta como é que está isso no cenário da pesquisa no Brasil. O que eu vejo? Assim, estava até comentando com, acho que foi Camila, que estava conversando comigo, uma coisa extremamente curiosa. Você tem, por exemplo, na área na CAPES, a área da psicologia, que é uma área forte, que o pessoal acha super importante, porque a psicologia é muito casada com a lógica das ciências duras, publica muito em artigo, então todo mundo acha as ciências humanas e sociais, que é muito ali próxima, então a psicologia é muito bem vista no cenário acadêmico junto às agências de fomento, junto à CAPES, por exemplo, dentro do universo da CAPES. Mas dentro da psicologia, a área de psicologia social é a maior. É a maior. E o que é curioso disso? Só que a área da psicologia social é um grande guarda-chuva, porque ela congrega, por um lado, a psicologia social clássica, pesquisas da área da psicologia social clássica, dessa psicologia social nossa, que é inventiva, que tem inovado, que tem trabalhado metodologicamente e epistemologicamente com perspectivas diferenciadas, e ela também tem congregado pessoas que são de outras áreas da psicologia, mas que essas outras áreas elas estão ficando tão hard, tão duras, tão fechadas, e quem trabalha com uma perspectiva mais interdisciplinar vai para onde? Vai para a psicologia social, porque consegue encontrar acolhida às suas perspectivas. Então, o que está acontecendo? Está inchada, uma área de social é a maior que tem lá na própria CAPES, não necessariamente sendo propriamente aquilo que você diria, trabalhando com fenômenos característicos ou discussões características da psicologia social. Mas o que isso nos tem provocado? Isso tem provocado uma discussão na própria CAPES, para dizer assim, o problema é o seguinte, as outras áreas têm que se abrir.
tem que ser mais interdisciplinares. O que não pode é isso. Elas têm que estar se abertas. Mas, por outro lado, o que eu acho que é uma questão positiva é que realmente a gente tem visto uma maior acolhida nos últimos anos a essa perspectiva de psicologia outra. E uma coisa que eu sempre digo, eu tenho um colega lá na psicologia que ficava aquela, porque a academia, porque a universidade. Eu falei, gente, mas o que é academia? Somos nós é que estamos lá. Se a gente quer uma diferença, nós é que temos que promover essa diferença. Né? Aqui, quantos professores universitários? Acho que a gente também não pode ficar pensando na academia como esse monstro, porque nós é que estamos lá, nós é que podemos fazer alguma diferença, algumas coisas. E acho que os espaços eles vão sendo conquistados. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o cenário é muito diferente do que foi há 20, 30 anos atrás, quando a Abrapso começou. É um cenário outro. E acho que a gente tem espaço e tem conquistado cada vez mais espaço. Ou tem conseguido dar visibilidade a esse modo de pesquisar, esse modo de conhecer, esse modo de problematizar a realidade, e isso tem conseguido ter maior visibilidade. Então, assim, na verdade, não é uma questão de modismo, é uma questão de uma perspectiva ontológica, epistemológica, que a gente compreende, que a gente luta e que a gente pensa que tem que estar existindo, que pensa que tem que se consolidar e ser reconhecida enquanto tal. Você responde. Convidamos para vir ao palco os autores do livro Psicologia Social e Políticas Públicas. Psicóloga Dolores Galindo, por gentileza. Psicóloga Dulce Regina dos Santos Pedrocian, se faz presente, por gentileza. Psicólogo Fernando Paulino. Psicóloga Inara Barbosa Leão. Psicóloga Zaira de Andrade Lopes. E para fazer a apresentação e um comentário sobre essa obra, a psicóloga Jaci Corrêa Curado. Também é a autora Branca Maria Menezes, que por motivo de força maior não pôde estar aqui nesse momento. Convidamos então para fazer aqui o comentário do livro a psicóloga Jaci Corrêa Curado. Bom, boa noite a todos, a todas. Acho que hoje é um dia de grande felicidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. E depois dessa palestra maravilhosa da Andréia, foi um presente. E também dizer assim que eu sempre olhava os livros da Abrapso, Abrapso Sul, Abrapso Nordeste, e ficava com aquele olhar comprido, falando, gente, será que algum dia nós vamos ter um livro da Abrapso Centro-Oeste ou de Mato Grosso do Sul? Então, acho que hoje isso é uma felicidade estar aqui apresentando o livro dessa regional, da nossa região. Esse livro é produto de toda uma articulação, de uma vontade de todas nós. E, então, acho que essa é uma nova fase da Abrapso, dos núcleos, da nossa regional, da gente se identificar, como a Dolores fala, não é uma Abrapso do Centro-Oeste, mas é no Centro-Oeste. E, então, é um momento de grande felicidade. O livro ele é produto desse encontro que teve em Goiânia, em 2010, onde foi feito um encontro também já com o núcleo de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá, de Catalão, acho que não existia ainda, Não, e de Goiás. Eu vou ler aqui, porque a organizadora do livro, a Juliana, de Castro Chaves, ela não está presente, ela é de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás. Então, eu vou ler aqui o que ela escreveu na organização. Esse livro discute a contribuição da psicologia social para a análise crítica das políticas públicas na atualidade, científica e de práticas em psicologia social, e oferece bases para análise e reflexão acerca da formulação, gestão e implementação de políticas no Brasil. Os textos predominantemente originam-se de reflexão conceitual e teórica e de pesquisas empíricas de psicólogos sociais, em sua grande maioria professores, pesquisadores, ligados a programas de pós-graduação e a núcleos e grupos de pesquisas das universidades do Centro-Oeste.
que seguem um eixo temático comum, políticas públicas, estabelecendo a articulação interna por eixo teórico e por temática abordada. Destaca-se o financiamento integral realizado pela PUC de Goiás, a qual adota uma política de incentivo a publicações do Centro-Oeste. Né? Então, está aqui, né, todos os autores, né, nem todas presentes, mas grande parte, e eu acho que, não sei se cada uma vai falar alguma né? É um livro interessante, é um livro nosso, né? Então, gostaria que vocês prestigiassem, né? Depois a gente vai estar ali autografando, né, o livro, e é um livro também que contempla essa multiplicidade que a Andréia falou, né, as múltiplas versões da psicologia social, né, a Juliana quis muito que isso estivesse aqui contemplado, né, não pensando em linhas da psicologia social, mas tem aqui várias abordagens que vão falar sobre políticas públicas. Então, acho que é uma grande oportunidade para vocês, né, estarem dialogando com todos nós aqui. Obrigada. Aqui presentes os autores do livro, para fazer um registro de todos vocês. E antes de convidá-los para o nosso coffee, queremos fazer um convite aqui feito pelo artista plástico, professor, artista plástico Galvão Preto, que convida todos para visitarem a sua exposição, Namorada dos Baís, que tem o tema O Meu Jardim, em exposição Namorada dos Baís, até o dia 1º de julho de 2012. Esse evento do núcleo da Abraço, do Mato Grosso do Sul, é um evento extremamente importante porque é uma oportunidade de congregar psicólogos e outros profissionais que trabalham, que conversam com a psicologia a respeito da psicologia social contemporânea, dos desafios que se apresentam na contemporaneidade, de como as características prementes das tecnologias da informação e comunicação provocam novas sensibilidades, novos modos de ver, de estar em relação a outros. Então, poder estar compartilhando disso, né, dentro de uma situação que fortalece, que congrega profissionais da área de psicologia social no Mato Grosso do Sul, acaba sendo uma oportunidade muito, uma honra poder estar com É com alegria que a gente está nesse evento hoje, discutindo a questão da psicologia social, a multiplicidade da psicologia social e principalmente essa articulação dos profissionais, dos atores dessa psicologia social. Neste evento, discutindo questões da nossa realidade, da nossa contemporaneidade, no lançamento desse livro que materializa todas essas ideias, todas essas questões, essas reflexões sobre essa sociedade múltipla e bonita. Eu acho que é isso, acho que por isso que esse evento é importante, é bonito e a gente está aqui para cada vez mais trabalhar com essa diversidade.